Antes de irmos para o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Bom, vamos lá. 2 Coríntios 12, verso 1. Paulo está dizendo aqui: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. Verso 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele, o Senhor, me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, outras traduções, quando estou fraco, então é que sou forte. Não feche, deixa aberto aí, nós vamos estudar esse texto, feche apenas os olhos. Pai Santo, a Ti a honra, a glória, o louvor e o poder. Senhor, como nós temos urgente necessidade de graça para compreender os mistérios e os desdobramentos da vida cristã. Ó Deus, eu te peço que essa noite o Senhor nos dê iluminação, como eu venho orado, estudado, pedido, rogado. Só a exposição do texto, só a exposição correta do texto não é suficiente. É necessário demonstração de poder e manifestação da graça. Se assim não for, os ossos não reviverão, surdos não ouvirão, cegos não verão, os coxos não andarão, ó Deus, e os pecadores não serão salvos. Faça isso essa noite, de modo que o Teu reino avance, o Senhor receba a glória para si, e nos conforme a imagem do Seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Eu acredito muito que essa mensagem vai falar muito com você, e eu tenho absoluta certeza que a palavra de Deus tem poder de transformar e mudar a vida dos homens. E eu acredito que esta em especial, se você acolhê-la com o coração aberto, e se o Espírito de Deus te der iluminação para compreender as verdades aqui descritas, ela vai mudar radicalmente a sua vida no tocante aos seus conceitos cristãos. A vida cristã ela é cheia de desdobramentos e mistérios que são revelados após a nossa conversão, mas não são todos revelados de imediato. Paulatinamente, o Senhor vai, através do estudo, da pregação, com a iluminação do Espírito Santo, Ele vai desdobrando os detalhes da fé cristã. E eu acredito que esse vai ser um passo, ou seja, ou melhor, vai ser, desligou? Não era, estava na Rússia, até lá eu transpiro, e a hora que lá chega a fazer 30 graus abaixo de zero. E eu acredito que essa mensagem vai ajudar, contribuir
para mais um passo nesse desdobramento da fé cristã. Como cristãos, irmãos, nós não estamos imunes aos ataques do inimigo, não estamos imunes às tribulações, não estamos imunes ao sofrimento, nem às perseguições dessa vida. Após a nossa conversão, nós não ficamos isentos de passar por provações, encarar tribulações, sofrimento, e um dos grandes aspectos da vida cristã, que não é muito retratado, são as humilhações. Como o crente é humilhado na sua trajetória na terra, como ele sofre humilhações, como ele é submetido à vergonha e ao opróbrio. Como cristãos, não estamos isentos disso. Entretanto, depois de tanto tempo lutando em determinadas áreas, todos nós queremos obter respostas, queremos atravessar vales, desertos, intempéries, sim, mas queremos que elas terminem, queremos sair bem-sucedidos delas. Somos submetidos a algumas situações e rogamos a Deus com oração, jejum, esperando que essas orações de jejuns sejam respondidos. No entanto, somos levados ao desânimo, em razão de vermos muitos desses esforços, muitas dessas táticas sendo empregadas com a finalidade de obter resultado, sem resultado algum, ou sem resultado, ou respostas satisfatórias. Isso nos leva ao desânimo, à frustração, não é verdade? Tanto tempo orando, jejuando, santificando, pagando preços, investindo em determinadas áreas, na conversão deste ou daquele, no progresso espiritual, pessoal, no domínio de certos pecados, e no progresso das deficiências do nosso caráter. Desejamos fazer isso. Entretanto, em muitas áreas e em muitas fases da nossa vida, não alcançamos progresso nenhum. Não vemos as respostas dessas orações. Conversões não ocorrem, a luta contra o pecado não é vitoriosa, deficiências no caráter permanecem desde os primeiros anos, e tantas outras debilidades continuam nos seguindo no decorrer da vida, e isso nos leva ao desânimo. E essa noite, meu irmão, eu quero consolar você com relação a essa situação que pode estar ocorrendo na sua vida, porque tanto tempo de luta e pouco ou progresso nenhum. Esse texto que eu li em especial vai nos trazer a resposta, ou vai nos dar alguns nuances do porquê somos afligidos, humilhados, envergonhados, ou durante muito tempo não somos respondidos no tocante às nossas orações e às nossas necessidades pessoais. Paulo aqui neste capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios, ele está fazendo a sua defesa contra os falsos apóstolos que se integraram à igreja de Corinto e estavam pondo em jogo a autenticidade do apostolado do apóstolo Paulo. Estavam duvidando da autenticidade do seu ministério, pondo em dúvida se ele era um apóstolo credenciado ou não. E Paulo, ao fazer a sua defesa em alguns capítulos, dos quais este também é um, nesta defesa ele vai trazer revelações riquíssimas, importantíssimas, de profundo valor para nós. Como ele inicia? Como se dá os desdobramentos desse capítulo? A carta tem em muitos aspectos essa finalidade. A igreja de Corinto tinha sido atacada, assediada
por novos apóstolos, que eram, na verdade, falsos apóstolos. Paulo usa até o termo superapóstolos. E esses tinham se infiltrado na igreja de Corinto, querendo tomar a liderança dela. E para isso, eles estavam dizendo que o apóstolo Paulo não era um apóstolo genuíno, que ele não tinha tido experiências espirituais profundas como eles, e que ele não tinha as credenciais necessárias para ser um apóstolo. Então Paulo, ao escrever a carta, escreve em sua defesa, vai se defender através da carta contra esses apóstolos, e na sua defesa ele vai reivindicar o direito de ser apóstolo, e ele vai dizer que também teve experiências muito superiores a desses apóstolos, e experiências legítimas e verdadeiras, contrárias a desses apóstolos, que eram falsas. O verso 1 diz isso, veja só, ele vai continuar a sua defesa. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor, ok? Então Paulo vai fazer a sua defesa, mostrando aos coríntios, que estavam já tinham sido persuadidos por esses apóstolos, e estavam também com dúvida quanto ao apóstolo Paulo. Bom, os apóstolos chegaram aí, falaram muito na nossa orelha, disseram do Paulo, não sei não. E Paulo, para se defender desses falsos apóstolos, que diziam que ele não era apóstolo porque não tinha tido experiências profundas, Paulo vai relatar então aos coríntios que também teve experiências profundas. E o verso 1 ele diz: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Paulo não concorda com o método que ele está usando. Qual o método que está usando? Ele está exaltando a si próprio, está mostrando suas qualidades. Paulo está dizendo, se é necessário que me glorie, se é necessário que eu me exalte, que eu conte para vocês o que Deus fez comigo, que eu mostre as minhas experiências, tá bom, eu vou fazer, eu vou contar as minhas experiências, vou mostrar o que Deus fez comigo, vou mostrar a patente que Ele me deu, ainda que não convém. Ou seja, Paulo já nos ensina algo aqui, ele não aprova esse método dos homens, dos pastores, das igrejas, das denominações, que exaltam a si próprio, que usam as experiências, que usam os dons, que usam as prerrogativas que Deus deu a eles, para se exaltarem, como se eles fossem um fim em si mesmo. Então Paulo não concorda com o método que está usando. Qual o método? Exaltar a si mesmo, mostrar suas qualidades, contar suas experiências pessoais. Paulo não acha isso correto. Por quê? Porque isso, fazendo assim, corremos o risco de chamar atenção para si. Quem faz isso, corre o risco de chamar atenção para si próprio, para a sua denominação, para o seu dom. Então os olhos da congregação, do povo de Deus, vão convergir no homem, e não em Cristo. Mas se Paulo reprova o método, por que ele está usando? Por que ele usa? Porque essa é a única maneira de proteger a igreja de Corinto dos falsos apóstolos. Eles estavam desmerecendo Paulo, diminuindo Paulo, eles estavam denegrindo Paulo, e se denegrissem Paulo, que era quem levava a sã doutrina, e através disso eles fossem exaltados, eles teriam agora facilidade em ensinar o engano para os coríntios, porque Paulo estava desacreditado, os novos apóstolos estavam em alta, e eles estando em alta, corromperiam a teologia da igreja de Corinto, corromperiam a doutrina. Então Paulo vai dizer, peraí, esses caras são apóstolos? Não, eu é que sou. Então, Paulo agora precisa fazer isso, não para se promover, mas para se defender. O erro está na intenção. Quando alguém usa um exemplo, um testemunho, uma experiência, ele pode ter a finalidade de se promover
ou de edificar a igreja, de se promover ou de glorificar a Cristo, de se promover ou de se defender. Então Paulo não concorda com o método de exaltar a si próprio, mas o faz com a intenção de defender-se dos falsos apóstolos. E ele começa dizendo que tinha sim experiências com Deus, demonstrando suas credenciais aos coríntios, para derrubar os falsos apóstolos. Então ele vai escrever: não, eu tive experiência sim, eu sou apóstolo de verdade e de fato. Então Paulo vai compartilhar uma das tantas que ele teve. Depois da sua conversão na estrada de Damasco, Paulo teve várias experiências profundas, transcendentais com o Senhor. E aqui ele vai compartilhar pelo menos uma, talvez uma das mais profundas, com os coríntios, com a finalidade da sua defesa, para dizer: eu sou apóstolo e provo. Ele compartilha uma delas. Qual é? Verso 2, vamos ler. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Até aí. Ele compartilha aqui uma experiência, ok? Que ele teve. Primeiro, ele vai dizer que essa experiência que ele teve foi há 14 anos atrás. Quando ele está escrevendo a epístola, ele está contando uma experiência que ele teve com Deus aos coríntios. Experiência essa que ele teve há 14 anos atrás. Provavelmente Paulo estava em Antioquia da Síria quando teve essa experiência. Não foi experiência nova, foi uma experiência antiga. Segundo, Paulo diz aqui: conheço um homem. Muitos leem isso, vão dizer: bom, essa experiência não foi Paulo que teve, porque está dizendo, conhece um homem. Não. O zelo de Paulo pelo nome de Cristo era tão grande, que Paulo não queria se gloriar em momento nenhum. E para falar dele, ele usa a terceira pessoa: conheço um homem. Ele está falando dele próprio, mas para não se exaltar, para não colocar destaque na experiência que ele teve, ele fala na terceira pessoa: conheço um homem, fazendo assim com a finalidade de não chamar atenção para ele mesmo, como no verso 1 ele diz: não convém me gloriar. Então quando Paulo diz conheço um homem que há 14 anos, ele está se referindo a ele. Ele, há 14 anos atrás, teve uma experiência impactante com Deus. Qual foi? Foi arrebatado até o terceiro céu. Paulo teve a experiência de ir até o terceiro céu. O que quer dizer esse termo terceiro céu? Algumas especulações com relação a isso, mas a maioria dos estudiosos entende que o primeiro céu é o céu das nuvens, é a atmosfera. O segundo céu é o céu estelar, é as estrelas, é o espaço. E o terceiro céu é onde está o trono de Deus, onde está a glória de Deus. Quando Paulo diz que foi ao terceiro céu, ele está dizendo que eu fui arrebatado até a glória, até o trono de Deus, até o céu dos céus. Essa foi a experiência que Paulo teve. Paulo foi levado aos céus. E ele vai dizer algo interessante aqui: se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu sei que está o homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. A experiência foi tão profunda, que Paulo não sabe se o espírito dele saiu e foi ao céu e voltou, ou se ele foi com o espírito com a alma, com o espírito com o corpo. Ele não sabe se a experiência foi espiritual ou corpórea. Tamanha profundidade, a complexidade dessa experiência. Ele não sabe definir se era um sonho, ele não sabe definir se ele foi em espírito, não sabe definir se o corpo entrou. Uma coisa ele sabe: eu estive no terceiro céu. E o que mais? O verso 4 diz que não só esteve na periferia do céu, mas andou pelo céu, foi arrebatado ao paraíso.
paraíso é uma palavra para designar, é a mesma palavra usada para o Éden, o jardim. Ele esteve nas dependências de Deus, andou pelos corredores do céu, viu belezas lá, ouviu coisas grandiosas. Essa foi a experiência, só essa. Eu acho que Paulo queria dar aqui um strike. Vocês estão falando da experiência de você, qual que foi a sua? Eu vi um anjo com asa cor-de-rosa. Aí você? Deus curou a inflamação do dedão do pé. Aí você? Deus me arrebatou da China, paz. Então vou contar a minha. Eu fui lá andar no jardim de Deus, pronto, puf, strike. A ideia de Paulo era ele já dar um tiro de misericórdia, era contar. Vocês acham que vocês são apóstolos com essas coisinhas? Então eu vou contar o que eu vi. Então ele andou por lá, e que a Bíblia diz, ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem se referir. O que Paulo viu, e o que Paulo ouviu, a Bíblia Paulo chama de inefável. Inefável, do significado de inefável é aquilo que não pode ser exprimido por palavras, é indizível. A ideia não é que Deus falou assim, tudo que você viu, ouviu, não conta para ninguém, Paulo. Eu acho que qualquer um de nós não ia aguentar, a gente abriu o bico. A ideia aqui é que Paulo viu coisas e ouviu incomunicáveis aos homens. Inexprimível não pode se exprimir, não pode se expressar. Foi esse o nível. As coisas que eu vi foram tão fabulosas, que ainda que eu quisesse, eu não conseguiria defini-las para vocês. Então Paulo quer deixar os coríntios estonteados, ele quer deixar os coríntios estupefatos, ele quer mostrar, eu sou de fato apóstolo, e é por falta de experiência, eis aí a minha experiência. Agora Paulo entra em uma outra seção do seu discurso. Ele vai mostrar o risco que as revelações trazem. Preste atenção. Por revelações aqui, o autor e Deus na sua onisciência é muito sábio. Quando fala coisas inefáveis, dá a ideia de algo indefinido. Assim como também o espinho na carne, ele é indefinido. Por quê? Porque se definíssemos o espinho, a experiência podia ser limitada a uma categoria de pessoas, aquela que se relaciona com o espinho. Como o espinho pode ser qualquer coisa, que traduz sofrimento, qualquer um de nós pode se identificar com o espinho. Assim também como a experiência. A experiência, o fato de não ser definida especificamente, coloca todos nós na mesma categoria. O quê? A seção do texto agora vai mostrar o risco que as revelações trazem. Você pode trocar a revelação para quê? Cada um de nós recebeu um dom, cada um de nós recebeu um talento, cada um de nós recebeu uma iluminação de Deus, iniciando pela conversão. A conversão é a primeira iluminação. Você já tem algo diferente do ímpio. Você tem algo diferente de todos os ímpios da face da terra. O quê? Você é convertido, ele não. Você é habitado pelo Espírito Santo, ele não. Você é salvo, ele não. Depois disso, Deus ainda desenvolve algo em você, dons, talentos, e dá iluminação para uns que não dá para os outros, conhecimento para uns que não dá para os outros, maturidade, ele distribui vários dos seus dons. Isso traz consigo perigos, não só benefícios. Ser exaltado, honrado, abençoado demais, não é só traz aspectos positivos, mas traz aspectos negativos, e Paulo vai mostrar o perigo disso no verso 5, vamos lá, cadê? De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas, pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê, ou de mim ouve. O que Paulo está dizendo? Cautela com as experiências que Deus te dá, cautela com os dons que Deus te dá, cautela com a iluminação que Deus te dá. Por quê? Cuidado em fazer das experiências que Deus te deu, da luz que Ele te entregou, do ministério que Ele te concedeu, um fim em si mesmo.
fazer disso algo para chamar atenção para si, para se gloriar, para usurpar a glória que é só de Deus. Cuidado, o que Paulo está tendo cuidado aqui, quando ele diz aqui, eu não quero que se preocupem, pensem mais de mim do que eu sou. Não pensem que as experiências que eu tive, faz de mim maior que vocês. Não pensem que a luz que eu recebi, faz de mim superior a vocês ou qualquer outro. Não pensem. Por que Paulo está dizendo isso? Que a pessoa que é iluminada, ela tem esta tendência de se achar superior, mais santa, de se achar que está numa categoria especial, diante de Deus, só porque ela teve tais experiências. Paulo, eu não quero que vocês fiquem com essa impressão. Cuidado, cautela, de tal coisa eu posso me gloriar, da experiência. Ele vai dizer, ela é bonita, ela é fantástica, ela é digna de glória. Ele está dizendo, o que eu vi, é o que está lá dentro, o Deus que eu vi, porém de mim mesmo não vou me gloriar, salvo das minhas fraquezas. Paulo vai dizer, se for para manifestar algo, se for para eu ser conhecido por vocês, eu quero ser conhecido como fraco, como um pecador, como um miserável. Pode até ser que eu venha me gloriar, mas não serei nessa, porque direi a verdade. Ele está dizendo, eu posso até contar para vocês, eu posso até viver falando das experiências, mas não farei como os falsos profetas, que mentem e falam de forma arrogante. Aí ele vai dizer, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que me vê ou do que me ouve. Ou seja, abro mão de ficar contando, abro mão de falar isso, aquilo, para que vocês não pensem que eu sou superior a vocês. Então Paulo vai mostrar o risco que a iluminação que a gente tem, a salvação que a gente herdou, os dons que Deus deu, os talentos que Deus deu para nós, e o discernimento que Ele deu, pode correr o risco de nos levar a nos exaltar. Cuidado com isso. Agora, é onde eu quero entrar, os sofrimentos e as humilhações. Paulo está falando aqui em sua defesa. Agora, para que isso não acontecesse, que Paulo disse, eu posso me exaltar, todos que recebem podem se exaltar, Deus fez algo, e é onde eu quero entrar aqui, para comunicar a você uma verdade. Verso 7, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. Até aí. Preste atenção, como eu comecei aqui falando sobre aflições, humilhações, perseguições e sofrimento. Deus, preste atenção, para todos vocês que estão passando por isso, Deus, na sua onisciência, tanto permite, quanto provoca o sofrimento. Deus, na sua onisciência, tanto permite quanto provoca o sofrimento. As tribulações que você passa, as humilhações que você é submetido, as dores e intempéries da sua vida, que levam você no chão, são provocadas por Deus, ou são permitidas por Deus. O texto grego diz, foi-me posto um espinho na carne. Alguém colocou um espinho na carne. Paulo usa o que aqui para ilustrar o sofrimento? A palavra espinho tem alguns significados: ferpa ou farpa, estaca, a ponta de um anzol, ou um espinho. A ideia é que algo foi colocado na carne, no corpo de Paulo, que produzia muita dor. Pega um espinho que fica um tempo, começa a trazer pus, inflamação e muita dor, e aquele espinho fica te incomodando, dói, inflama, traz febre. A Bíblia diz que Deus colocou esse espinho em Paulo, e ele trazia muita dor, muita angústia para Paulo. Algumas definições aqui, o que pode ser esse espinho. Calvino, Lutero
e os intérpretes, principalmente depois da reforma, entendem o espinho como problemas físicos. Muitos acham que Paulo se referia ao problema na visão, quando escreve aos Gálatas. Paulo não enxergava direito, sofria muito com aquilo. Outras enfermidades, a malária que era comum naquela época, Paulo era um homem que vivia com dor no corpo, vivia doente e não tinha cura para a doença. Alguns arrogam que eram problemas espirituais. Paulo era atormentado por demônios e hostes malignas constantemente e não conseguia se desvencilhar delas. Outro diz que eram problemas morais, pecados que Paulo lutava e nunca vencia, pecados na área sexual que atormentava e Paulo vivia se esbarrando neles e sofrendo por conta deles. Outros entendem que o espinho na carne era perseguições, os inimigos, que de uma cidade a outra perseguiam Paulo e quase despedaçavam Paulo, e ele nunca se livrava. Essas são algumas das interpretações. Mas o que Paulo está querendo dizer é que Paulo, durante toda a sua vida cristã e o seu ministério, sofreu muito. E ele compara esse sofrimento como uma estaca, um espinho, um gancho, um aguilhão ferroando ele na carne o tempo todo, causando profundo incômodo, profunda dor e profundo sofrimento. E quem é que causava a dor? A Bíblia diz aqui: foi-me posto espinho na carne, um mensageiro de Satanás. A palavra aqui mensageiro no grego é angelos. Quem pegava o espinho e colocava em Paulo era um anjo de Satanás. É uma alusão a um demônio. Deus permitia que um demônio afligisse Paulo, que um demônio trouxesse tormento, sofrimento, dor a Paulo. Vejam só, o demônio trazia dor, o demônio produzia dor, mas não era o demônio a causa da dor. Quando o texto diz aqui, foi-me posto espinho na carne, Deus permitia o demônio tocar em Paulo. Ou até mais, quando o termo mensageiro, era um mensageiro, era um enviado. Deus enviou, Deus permitiu esse demônio afligir Paulo. É isso que causava dor. Então, o que eu aprendo aqui? Deus é quem provoca o sofrimento. Deus é quem permite o sofrimento. Deus é quem permite o diabo tocar. Deus muitas vezes tira a restrição e diz, pode afligi-lo. Na sua onisciência Ele faz isso. Ele permite você passar pelo que você passa, ouvir o que você ouve, sofrer o que você sofre, suportar o que você suporta, viver a vida que você vive, conviver com as pessoas que você convive, ser rebaixado aos níveis que você é. É Deus quem permite, e muitas vezes é Deus quem provoca. Na sua soberania, Deus é quem decreta, Deus é quem proporciona, Deus é quem ocasiona o quê? O sofrimento. E muitas vezes o faz pelas mãos de Satanás, pelas mãos de um mensageiro do diabo, um demônio. Eles são especialistas em trazer tormento, em trazer sofrimento, em trazer angústia, em trazer vergonha, em trazer dor. Eram eles que traziam. Agora, de que forma eles traziam? Novamente, ele usa o termo um espinho na carne. Durante toda a história, as pessoas têm tentado definir especificamente o que é o espinho, mas é quase impossível trazer uma definição. Elas estão entre essas: problemas físicos, espirituais, morais e perseguições. Significa o quê? Significa que ninguém está livre do sofrimento. Todas as categorias de crentes passam por aqui. Significa que Deus, toda espécie de sofrimento, dor, de crises que nós passamos, provém de Deus, e são permissão de Deus, e todos os cristãos que estão passando por alguma coisa,
podem se colocar nessa categoria. Ou seja, todos de nós, de uma certa forma, temos um espinho em nossa carne. Temos um espinho em nossa carne. Somos submetidos a uma vergonha. Temos uma deficiência. Temos uma falha. Temos um azucrinar constante que não passa. Um fardo pesado que nunca é tirado. Uma dor crônica que nunca sara. Mas não só isso, presta atenção. O demônio não só usava o espinho para fazer ele sofrer. Veja só, foi-me posto um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Esbofetear, olha só. Era duas as finalidades do espinho. Era causador, sofrimento e esbofetear. A palavra grega para esbofetear aqui é aquele tapa com as costas da mão. É aquele Não é a finalidade de ferir, é a finalidade de humilhar. O demônio não só causava sofrimento, mas humilhava Paulo. Levava Paulo à vergonha, ao opróbrio. Muitas vezes é assim conosco. Deus permite situações na nossa vida que nos humilham muito, nos rebaixam muito, nos deixam com a cara corada de vergonha. Às vezes você está assim, pastor, toda vez que eu caio naquele pecado, eu sinto tanta vergonha. Pastor, aquele casamento, a minha esposa, Deus, andar com ela, viver com ela, me humilha tanto. É aquele marido, a postura, a posição, conviver com esse homem. Pastor, eu tenho vergonha de ir no culto, eu tenho vergonha de abrir minha casa, eu tenho vergonha de andar com ele. Porque a postura, a posição, o que ele representa, é uma vergonha para mim. E às vezes é isso. É um filho que não se converte, é um filho que te dá trabalho, que te dá mau testemunho e que te envergonha. Um casamento frustrado que te envergonha, uma vida financeira que te espizinha, que te deixa com muita vergonha. Você falta do culto e as pessoas te perguntam o que é, você não tem coragem de falar, não tinha gasolina, não tinha dinheiro, porque é uma vergonha. Você fica envergonhado e não entende, porque sua vida financeira não vai para frente, você não consegue parar emprego nenhum, pagar as contas, e você é fiel, honesto, ora, mas está ali, o tapa com as costas da mão. Então presta atenção, eu estou falando do apóstolo Paulo. É como se Deus soltasse um demônio com uma lança, com um aguilhão, e Deus desse permissão, vai lá em Paulo e fica furando ele, cutuca, crava uma estaca e humilha ele, põe esse homem no chão, envergonha ele. Então Paulo constantemente sofria e era humilhado, tinha dor e era envergonhado, tinha sofrimento e era ultrajado. Entendeu? Essa situação que você está passando te esbofeteia. Humilha muito saber que você tem isso. Te humilha muito saber que você passa por isso. Entendeu? Todo mundo aqui, todos, tem um espinho na carne. Ou seja, todos aqui são submetidos a uma situação que traz dor, sofrimento e vergonha. Agora, por que Deus permite isso? Qual a finalidade disso? O sofrimento aqui no caso de Paulo e no seu caso, a vergonha aqui no caso de Paulo e no seu caso, o espinho que foi colocado, foi providência divina. Foi providência divina. As revelações, presta atenção, as revelações e a posição que Paulo foi colocado, poderiam prejudicá-lo, tirá-lo do caminho, poderia levá-lo a pecar contra Deus, ficando soberbo, porque olha o que o verso 7 diz,
e para que não me ensoberbecesse. Paulo vai mostrar aqui, vai traçar aqui o pior pecado que a humanidade pode cometer, o maior pecado de todos, o pecado capital e a causa de todos os outros pecados, o pecado que pode levar à ruína do crente, à queda do crente, à destruição do crente, que pode levar à ruína de qualquer homem, o pecado da soberba, o pecado do orgulho, da altivez, da autoexaltação. Então Deus está mostrando que o espinho na verdade era providência, era um ato misericordioso de Deus, era uma demonstração da bondade de Deus. O Senhor está me dizendo que aquele pecado que eu me lambuzo é provisão? O Senhor está me dizendo que esse marido ruim é providência? O Senhor está dizendo que ficar sem dinheiro, que todos os acontecimentos que me ferem e me humilham, é providência divina? Sim. O que é providência? Vem de Deus e vem com a finalidade positiva. Qual era? Veja só, as revelações, os talentos, os dons, a iluminação, o chamado, podia produzir efeito contrário em Paulo, podia levá-lo a desviar do caminho, tirá-lo do foco, se ensoberbecer, podia levá-lo a pecar contra Deus. Sabe por que Deus coloca o espinho em você, Naila? Porque vê em você um potencial para ser soberba. Sabe por que coloca em você, Tiago? Porque vem em você um potencial para ser soberbo. Sabe por que coloca em todos vocês? E porque coloca em mim, e crava, e bota aquela ferpa, que sai pus e não sai de jeito nenhum, porque vem em nós um potencial, para sermos soberbos. A palavra aqui, veja só, e para que não me ensoberbecesse, e lá na última frase do 7, a fim de que não me exalte, ensoberbecesse e exalte, é a mesma palavra, quer dizer, hiper, significa o quê? Além de, mais que e acima de, além de, mais que e acima de. Por causa de ser quem somos e de ter a luz que temos, podemos pensar que somos mais que, podemos imaginar que estamos acima de, e podemos imaginar que nós estamos além de. Aí Deus vai lá e bota o espinho. Você não está acima de, nem além de, nem é mais do que ninguém. Ok? Entendeu? Está escutando aí, meu amor? Lá em casa é briga de ferpa, meu filho, de farpa. Briga só na Bíblia. Ela chega lá assim, ó, e ela, Paulo, cadê isso? Eu falei, a mulher sabe dificular, a tola destrói com a sua mão. Aí ela devolve, maridos, amai vossas esposas, como a Cristo mesmo amou a igreja. Aí eu devolvo, sede submissas em tudo. Aí ela devolve, maridos, fazer isso com sabedoria, tendo ela como mais fácil. Eu falo, eu não aguento, ele irá no PBQ, eu calo-te e sai dele. Achando, é briga bíblica, rapaz. Está entendendo? Vamos lá. Irmãos, escute isso aqui. O espinho vinha da parte de Deus para manter Paulo humilde, santo e dependente de Deus. O espinho foi colocado por Deus para manter Paulo dependente de Deus, sua fé ativa. Esta é a finalidade. Entendeu? Todos nós somos assim, temos a propensão a nos orgulhar, nos exaltar, e quando eu falo aqui pecado de orgulho, veja só, o que Deus estava privando Paulo, ao colocar o espinho,
ao humilhar Paulo, ao fustigar Paulo, Deus estava evitando Paulo de perder o foco e pecar contra o orgulho. Foi por orgulho que Satanás se rebelou contra Deus, o primeiro pecado. O orgulho motivou os anjos a pecarem contra Deus, a rebelião deles no céu. O orgulho foi a causa da queda de Adão, queriam ser como deuses, então veio a queda de toda a raça humana. O orgulho corrói por dentro, ele mata como um câncer, e Deus estava querendo evitar que Paulo cometesse esse pecado. Por essa razão o sofrimento, por essa razão a queda, por essa razão a dificuldade, para que você não vá além de, não pense que é mais do que, e nem esteja acima de. E Paulo não queria passar essa imagem, porque mesmo sendo o maior apóstolo, o maior escritor da Bíblia, o maior santo que pisou na terra no Novo Testamento, Paulo queria mostrar: isso não me faz melhor do que ninguém, isso não me faz mais santo que ninguém, isso não me faz mais amado, aceito que ninguém. Então esse espinho foi colocado para eu sempre saber quem eu sou, da onde eu vim, sempre para saber que o poder, a glória é de Deus e não meus. Então Deus está fazendo isso com você, entendeu? Isso pode ser toda e qualquer área que você luta. Agora, vamos ver nossa atitude diante do espinho, nossa atitude diante do sofrimento e do tapa com as costas da mão. Qual é a nossa atitude? É a mesma de Paulo. Vamos ver o verso 8. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Até aí. Em razão, veja só, de tanta dor, em razão de tanto sofrimento. Porque olha, a ideia grega aqui do espinho é um anzol que ferroa, uma farpa debaixo da unha, um espinho, e alguns imaginam que era uma estaca, onde se matava o condenado por empalamento, uma estacona que cravava e atravessava, que é uma dor muito aguda, muito difícil. Então veja só, em razão de sofrer tanto, de ser tão humilhado, de lidar repetidas vezes com a mesma área, o que Paulo fez? Fez como todos nós, fez o que qualquer um de nós faria, orou, pedindo a Deus para eliminar aquilo, orou, pedindo a Deus para extrair o espinho. Sabe quando crava, fica aquele pus, você é um menino, não consegue tirar, você põe aqui, aí a mãe fala, morde na gola da camisa, e ela vai cruzando, furando, rasgando. O Paulo falou, pelo amor de Deus, tira esse espinho de mim. O que Paulo está dizendo? Deus, pelo amor de Deus, me dá vitória contra esse pecado, eu não aguento mais. Deus, por favor, converte o meu marido, faz ele virar gente, traz ele pela igreja. Deus, por favor, eu não aguento mais cair na mesma debilidade, eu não aguento mais sofrer tanto na mesma área. Senhor, me dá vitória. Senhor, eu não aguento mais sofrer com esses filhos, eu já orei tanto, pedi tanto, Senhor, eu tenho sofrido tanto. Deus, traz esses filhos, e toda e qualquer área que te traz dor e humilhação. O que você faz? Você ora, você jejua, você faz uma campanha, pede para os irmãos, Senhor, chega, é tempo demais, são coisas demais, é sofrimento demais, é vergonha demais. Paulo queria alívio do espinho, não é isso?
Você está orando pela conversão da esposa, pelas deficiências no caráter, pela debilidade ministerial, pela cura de doenças e deficiências físicas, e por pecados que você sofre. Não é isso? Quem nunca fez isso? O texto aqui nos ensina 3 lições, o verso 8. Primeiro, devemos orar. Você tem que orar pelos espinhos que estão na sua carne. Ore. Ore por essa vergonha. Ore por essa deficiência. Ore por esse casamento. Ore por essa aflição. Ore. Segunda coisa, nem sempre Deus responde na primeira vez. A Bíblia diz que Paulo orou 3 vezes. Lógico, orou 3 vezes porque Deus não atendeu na primeira. Nem sempre Deus atende de imediato. Nem sempre as respostas são imediatas. Nem sempre Ele atende na primeira vez. E última lição, muitas vezes, nossas orações não vão ser respondidas. Deus não responde. Nós vamos ter o não de Deus. Ele não responde. Ao contrário de que muitos falsos pastores e profetas propagam, que cristianismo é o caminho da bênção, da felicidade, do sucesso, muitas das nossas dores, escute isso aqui, muitas das nossas dores, aflições, debilidades, sofrimentos, não serão removidos, não serão tirados. Amém? Com nozinho aqui na... Amém? Bem-vindo ao verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra. Entretanto, o que Deus faz? O que Deus faz antes? É a mesma coisa de você ir assim, presta atenção, você toma um tiro, a bala atravessa aqui num osso da coluna, e dói, você vai no médico, o médico tenta fazer a cirurgia, não pode remover, fecha, manda você voltar, infelizmente, você corre um grande risco, a bala vai ter que ficar aí, eu não posso removê-la. Isso aconteceu com Paulo. Deus, sabe o que Deus respondeu para Paulo? Não, eu não vou tirar o espinho, eu não vou expulsar o mensageiro de Satanás, você vai continuar sendo esbofeteado, e vai continuar saindo pus, inflamação e dor, vai ter dor e vergonha, vergonha e dor, dor e vergonha, vergonha e dor, eu não vou remover o espinho. O que Deus faz? Mas o que mais Ele faz? Olha o verso 9, Deus vai responder por que Ele não tira o espinho, qual a razão? Então Deus me disse, a minha graça te basta, porque o poder, em outras traduções, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Presta atenção, essa palavra aqui é para consolar você, o texto só tem essa finalidade, em momento nenhum Deus quer agredir Paulo, maltratar Paulo, Deus está consolando Paulo, está elevando a visão espiritual de Paulo a um nível altíssimo. Eu não tiro, presta atenção, o que Deus está dizendo? Tanto de um jeito como do outro, Deus vai nos ajudar, tanto de uma maneira como a outra, teremos a misericórdia divina, tanto tirando o espinho ou não tirando, seremos beneficiados por Deus. Se Ele remove, Ele nos beneficia, tirando a dor e a vergonha, resposta de oração, livramento, milagre. Se Ele não remove, Ele nos dá algum recurso, para que mesmo não removendo, conseguimos suportar o espinho, e é isso que Ele está dizendo. Ele poderia aliviar o sofrimento de Paulo, entretanto, mesmo não tirando o espinho, Ele confere graça a Paulo para suportá-lo. É isso que quer dizer, Paulo, eu não vou tirar,
porque a minha graça te basta, Paulo, minha graça é suficiente. Quem está dizendo? Paulo, eu não vou tirar o espinho, mas vou dar graça a você, para você suportá-lo, vou dar recursos a você, para você suportá-lo, vou dar força a você, para você suportá-lo. Entendeu? Irmãos, essas debilidades todas que você tem, preste atenção. Por que Deus não remove certa enfermidade? Por que Deus não traz determinada pessoa para a fé? Por que eu tropeço nas deficiências do meu caráter sem resposta nenhuma? Por que Deus não as tira? Por que Deus não as tira? Deus não as tira, mas Ele não te deixa só com elas. Ele vai contigo, Ele está contigo. O que Deus está dizendo aqui? Eu vou dar recursos, eu vou dar poder, eu vou dar graça, eu vou dar minha presença, a fim de você lidar com tamanhas debilidades. A ideia é mais ou menos assim, ó. Você vai caminhar de carro, você vai para uma viagem de carro numa estrada, aí uma pedra cai no caminho, e você tem que seguir viagem, sem tirar a pedra você não pode, você pede para Deus tirar, Deus fala, não tiro. Deus tira a pedra, não tiro. Deus tira a pedra, não tiro. Não vai tirar? Não, vou te dar força para você tirá-la. Essa é a ideia, vou te dar recurso, vou te dar graça, vou te dar força, e você mesmo vai remover a pedra. Então, tanto de um jeito como de outro, Deus está nos ajudando. Ele mesmo pode remover, como Ele mesmo capacita-me a remover. Mas tanto de um jeito como de outro, eu terei o favor divino, direta ou indiretamente. Deus pode livrar você deste mal, Deus pode operar um milagre nessa área, Deus pode conferir a você vitória, ou Deus pode capacitar você conviver com isso. O que ele está dizendo? A ideia aqui para alguns casos é assim, presta atenção. Algumas vezes, não são todos os casos que Deus age da mesma maneira. Presta atenção. Alguns casos, você roga a Deus para tirar o espinho, Ele tira. Tem casos que Deus tira a enfermidade, a vitória contra aquele pecado, a conversão de alguém, o avanço na sua compreensão, na sua maturidade. Alguns casos, você ora a Deus pedindo para remover o espinho, Ele tira. Outros casos, Deus remove o espinho depois de muito tempo com aquela aflição, com aquela debilidade, com aquela agonia, e ora até que chega um dia que Deus tira. Por quê? O espinho já serviu aos seus propósitos. Deus não tem mais finalidade do espinho. Tudo que Ele queria extrair daquele crente, Ele conseguiu. Ele amadureceu, Ele cresceu, Ele venceu áreas da vida. Logo não é mais necessário o uso do espinho. Entendeu? Alguns casos, nós oramos e Deus se compadece e tira o espinho. Outros casos, Deus permite e tira só depois de longo tempo, depois de cumprir os propósitos. E existem outras vezes que Ele jamais vai remover o espinho. Mas fique sabendo de uma coisa: em todos esses casos, Deus jamais vai nos abandonar. Em todos esses casos, teremos o recurso necessário para lidar com o grau, a intensidade, o tempo de cada um deles. Agora, você vai saber por que Deus não remove. Por que você continua sendo fustigado por aquela debilidade, por aquele pecado, aquela fraqueza, aquele sofrimento, aquele problema do emocional, espiritual, do financeiro ou familiar, seja qual for. Veja só. Deixa eu ver. Verso 9. Então Ele me disse: minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O quê?
Deus está mostrando, Paulo, eu não posso remover, eu não posso responder isso assim nem agora. Por quê? Porque através desse espinho, dessa vergonha, dessa fraqueza, que o meu poder está se aperfeiçoando em você. A ideia daqui é, o desenvolvimento espiritual se dá com maior força, em maior grau, através das nossas debilidades, nos humilhando nos nossos fracassos, nas nossas derrotas, é beijando a lona, é com a cara no chão, é corados de vergonha, que estamos nos desenvolvendo espiritualmente. Poderia ser traduzido o texto assim: meu poder se revela nos fracos, meu poder se manifesta através dos fracos, onde há pouca luz, onde há pouca luz, o sol brilha com mais força. Onde há pouca estatura humana, meu irmão, há a grande imagem de Cristo ali estampada. É o que Paulo está dizendo. O poder dele se manifesta com maior glória nas suas debilidades, nas suas fraquezas. O perfume de Cristo é mais exalado por aqueles que são fracos e pequenos. O brilho da glória de Deus, revelado em nossa face, é feito com mais intensidade na nossa fraqueza. A palavra aqui, repousa, tem um significado muito interessante, ó. Veja só, o que mais? O verso 9, então ele disse, a minha graça te basta. Olha só, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas. O que Paulo está dizendo? Depois de eu ter esse clique, depois de eu entender a eficiência do espinho, depois de eu entender a providência da humilhação, agora de boa vontade me gloriarei nas fraquezas, ou seja, agora eu compreenderei o sofrimento, eu aceitarei o espinho, eu conseguirei conviver com ele com harmonia, porque agora eu entendi a finalidade dos tropeços, da humilhação, da falta, de ser escorraçado, ultrajado, e agora eu recebo isso com alegria, de bom grado eu aceito. Por quê? Olha só, nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. O que é isso? A palavra repousa aqui é usada só uma vez na Bíblia, é em João 1,14, João 1,1 é, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, no princípio era o verbo, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito, teria sido feito. Está falando de Jesus. Verso 14, fala da encarnação, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos sua glória, como glória do unigênito do Pai. A ideia ali, para o verbo se fazer carne, virou uma tenda, e vimos a glória nessa tenda. João está puxando ali, um termo que era usado no Antigo Testamento para o tabernáculo. O tabernáculo era uma tenda, e a Bíblia diz que quando Israel parava com o acampamento e armava o tabernáculo, a glória de Deus, a nuvem, a fumaça, ela dominava todo o tabernáculo, toda a tenda. E a mesma coisa com Jesus, a tenda de madeira se tornou carne. Jesus, quando se encarnou, virou uma tenda, e a glória de Deus pairava sobre Jesus. O texto, o que quer dizer? É através da fraqueza que repousa sobre mim a glória de Deus. A palavra repouso é morar, habitar em tenda. Ou seja, de boa vontade me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse
repouse o poder de Cristo, para que sobre mim, como era sobre o tabernáculo, como era sobre o Filho de Deus, a glória de Deus brilhe, habite, repouse, se manifeste. Por isso que Paulo se alegrava. Por isso que Paulo se alegrava. Amém? De boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, para que haja desenvolvimento espiritual. Amém? Está entendendo? É isso que Deus faz conosco. É isso que Deus faz com você. Agora você entendeu? Eu disse, falta o verso 10 ainda, não esqueci dele não, que dependendo como você ouvisse essa mensagem, ela mudaria a sua vida, e a sua visão de vida cristã, para sempre. Eu vou dizer porque eu preguei essa mensagem, porque eu fui estudá-la no meio da semana, com a finalidade da minha edificação. Eu tinha questões, dúvidas, eu tinha debilidades a tratar com Deus, e eu sabia que esse texto se referia sobre isso, falava sobre isso, e para mim foi um bálsamo, foi uma alegria, foi uma excepcional revelação. Essa é a razão para você tropeçar tanto nas mesmas áreas, sofrer tanto como você sofre. Você se lembra de coisas que você nunca queria ter ouvido na vida, mas ouviu. Viu coisas que nunca queria ter visto na vida, mas viu. Submeteu a situações que você fala, meu Deus, eu nunca gostaria de ter submetido. Passou por fases da vida e situações embaraçosas que você, meu Deus, e a grande maioria te trouxe muita dor, aflição, sofrimento, angústia e humilhação. Que vergonha, pastor, isso está me causando. E sem saber, orou um mês, um ano, após outro, e nada de resposta. Aqui está a resposta. Esse espinho é agente de Deus para o seu benefício. Esse espinho é resposta de Deus para a sua oração. Esse espinho tem a finalidade de aperfeiçoar sua fé, sua santidade, sua dependência de Deus. Esse espinho tem como finalidade quebrar a soberba, a autossuficiência, a independência. Agora o verso 10, Paulo eleva ainda mais a visão dele sobre a fraqueza. Vamos encerrar com o verso 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, isso tudo é o espinho, por amor de Cristo. Agora a memorável frase dele, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele está concluindo a ideia dele aqui. Sabe o que ele está dizendo aqui? Vocês têm ideia? Sabe o que ele está dizendo aqui? A conclusão é assim, é que o sofrimento e a vergonha não são tão ruins assim como pensamos. O sofrimento, pelo contrário, deve ser a causa de alegria, pois é uma evidência tremenda do trabalhar de Deus na nossa vida. Por isso ele diz, sinto prazer. A palavra prazer aqui é satisfeito, ficar satisfeito, me contento, fico satisfeito com o aguilhão, com a tribulação, com a vergonha que Deus me fez submeter. Isso quer dizer, sofrimento não é tão ruim.
A dor não é tão ruim. A vergonha deve nos causar alegria, porque é uma evidência do amor de Deus, uma evidência do operar de Deus, é uma evidência do trabalhar de Deus. Por isso sinta prazer, ou melhor, fique satisfeito, se contente. Então ele vai dizer, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Ao contrário do mundo, ao contrário do que o mundo pensa e do que somos levados a pensar quando somos humilhados, abatidos, envergonhados pelas nossas deficiências, o mundo pensa que isso é sinal de fraqueza, sinal de queda, de ruína. Ao contrário, é nessa hora que você está forte, é nessa hora que você é dependente de Deus, é nessa hora que você está humilde, cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Essa é a ideia. Ao contrário que muitos pensam, que quando está fraco, abatido, humilhado, você está ali em falta, no pior momento da sua fé. Não, é nessa hora que de fato você está forte, é nessa hora que a sua dependência por Deus é elevada ao último grau, é nessa hora que a sua fé está afiadíssima, é nessa hora que a Shekinah, que a nuvem, pousa naquela alma combalida, naquela alma carente, naquela alma frágil. Enquanto sou fraco, então é que sou forte. Entendeu? Receba essa palavra. Eu quero que ela mude a sua vida. Seu conceito de aflição nunca mais vai ser o mesmo. Seu conceito de vergonha, de humilhação, nunca mais vai ser o mesmo. Porque Deus permite. Porque tanto tempo. Porque tanta dor. Porque tanta aflição. Porque Ele não tira. Porque Ele não responde. Por quê? Para aperfeiçoar você. Para o poder dEle repousar em você. Mas fique tranquilo, o seu caso Ele pode remover. O seu caso pode levar um tempo ainda, mas um dia a alva vai brilhar, o milagre vai acontecer. Pode ser que Ele nunca te responda, e você vai viver para o resto da vida nessa situação. Mas eu quero terminar dizendo: pode contar com a graça de Deus aí, pode contar com a presença de Deus aí. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, espinho, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consola. Ele está aí com você, Ele vai até o fim com você, Ele dá a graça, o recurso, a força, a habilidade que for preciso para suportar o que for necessário. Minha graça te basta. Cristo é suficiente, Cristo é suficiente, Cristo está com você, e Ele vai ajudando você, vai caminhando com você, vai segurando você, vai levantando você, vai fortalecendo você até o último dia da vida. Creia. Só quem crê nisso, fecha os olhos, vamos orar. Gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no canal e acionar as notificações. Estamos pedindo isso por conta das novas normas do YouTube. Para isso é necessário seguir 3 passos: se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sininho ao lado do botão inscreva-se e curtir o nosso vídeo. Fazendo isso, você irá contribuir com o canal e ajudará a levar o Evangelho para mais pessoas. Deus abençoe.